Recomeçar, irmãos, é algo muito importante na nossa vida. Em muitos momentos da nossa vida nós recomeçamos. E recomeçar, principalmente quando nós queremos recomeçar algo que é bom, algo que alegre, algo que nos traz esperança, algo que Deus nos dá a possibilidade de ver que as coisas vão melhorar. O cristão ele é motivado pela fé, o cristão ele é motivado pela esperança de que coisas boas estão por vir. A volta de Cristo é uma das melhores coisas na nossa vida. Coisas boas estão por vir e, portanto, a gente não precisa ficar no negativo, a gente não precisa ficar no pessimismo, a gente precisa olhar e olhar de maneira diferente. Então, recomeçar não é nada fácil, principalmente porque o recomeço acontece, ou quando ele acontece, depois de situações difíceis na nossa vida, como no nosso caso aqui, situações de pandemia, situações de perdas, situações de 2 milhões e quase 700 mil pessoas já infectadas aí por essa questão do vírus, uma quantidade enorme de pessoas que morreram, e já as famílias estão chorando. E geralmente recomeçar, nesta situação de dor, de angústia, de sofrimento, e recomeçar e olhando que não é mais a mesma coisa, não está tudo lotado, se bem que o banco está lotado, se bem que lá a situação do ônibus está lotada, né? Mas tem alguns lugares que tem lei, mas a gente perceber que a igreja não pode estar na sua totalidade. A gente fica feliz que pode recomeçar, mas ao mesmo tempo a gente fica também com aquele sentimento de que poderia estar melhor. Mas não é fácil recomeçar e precisamos ter esperança de que as coisas vão ser melhores, precisamos ter esperança de que as coisas serão diferentes, esperança de que a dor vai passar, esperança de que os dilemas, as angústias serão superadas, que as cicatrizes serão curadas, esperança de que as perdas serão elaboradas do ponto de vista espiritual e do ponto de vista psicológico. Nós precisamos ter esperança de que Deus está dando um novo sentido para todas as coisas, na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, na minha família e na sua família. Então eu quero que você vá comigo no Salmo de número 126, já deixa aí aberto, que já já nós vamos ler esse Salmo. O Salmo de número 126 é um louvor pelo retorno do povo de Deus do cativeiro. O povo de Deus vai retornar do cativeiro. É um louvor pelo retorno de uma situação de aflição. É um louvor, uma alegria, uma esperança por um tempo difícil. O mau hábito que às vezes nós pregadores, me incluo, é quando nós citamos textos fora de contexto, para justificar uma ideia ou um pretexto daquilo que nós temos em mente. Então isso prejudica muitas vezes o entendimento do texto. O Salmo 126, principalmente os versículos 5 e 6, muitas vezes tem sido utilizado para embasar uma ideia que não é do texto, uma ideia de mensagens missionárias, sobre a necessidade de evangelizar, sobre a necessidade de que a pregação não voltará vazia, sobre a necessidade de que a semente que vai ser plantada é o evangelho que vai ser colhido, ou seja, quem prega o evangelho chorando, voltará sorrindo, trazendo seus frutos. Embora tudo isso possa acontecer, não é o que o texto diz. O texto não está focado nisso. E essa mensagem desta manhã, ela tem também um pouquinho dessa questão do estudo, como se nós estivéssemos numa IBD. O Salmo 26 não trata de evangelização. O Salmo 26 não trata de missões. O Salmo 126 não nos assegura, apesar de que nós cremos que a mensagem pregada de maneira correta, o Espírito de Deus vai atuar, porém, é Deus quem faz a obra em qualquer circunstância. Mas no texto do Salmo 126, ele não trata de missões, ele não trata de evangelização. Ele trata de outras coisas. Creio na obra da evangelização.
Creio na importância de fazer missões, mas o Salmo não está tratando necessariamente disso. E creio que a palavra de Deus ela é abençoada do Gênesis ao Apocalipse. E Ele pode atuar de todas as maneiras, Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer o que Ele quiser na minha vida, na sua vida e nas nossas vidas. Por isso, irmãos, não podemos dar ao texto bíblico o sentido que nós queremos, principalmente nós que pregamos, e fazer aquilo que queremos com o texto. Não, ele tem a sua peculiaridade, ele tem a sua história, ele tem o seu contexto, e nós não podemos dizer aquilo que ele não diz. E eu quero pensar um pouco sobre isso. Ao contrário, este salmo aqui, ele é um salmo de alegria, ele é um salmo de pedido de colheita abençoada. Nós vamos tentar aprender isso um pouquinho nessa manhã. O salmo, ele celebra a bênção do Deus libertador. O salmo celebra a bênção do Deus libertador. Ele pede a bênção de Deus, o preservador. E também ele pede para que o Senhor restaura, Senhor, a nossa sorte, restaura, Senhor, a nossa história, restaura, Senhor, a nossa vida, porque aquele povo estava cativo, aquele povo estava aprisionado, e aquele povo está tendo a possibilidade de retornar para a sua terra e de retornar para as suas casas. Por isso restaura, Senhor, a nossa vida, restaura a nossa sorte, como as torrentes ou como as correntes no Neguebe. Então vamos fazer a leitura do texto. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Pai Santo, estávamos aprisionados na nossa casa, estávamos isolados, sem a possibilidade de sairmos, porque a morte no ar se estabelecia e se estabelece por uma enfermidade, por um vírus ainda desconhecido. Pela primeira vez na história da humanidade, a humanidade parou com medo, parou aflita, parou angustiada, parou por algo desconhecido. Mas o Senhor está nos dando a possibilidade de recomeçar, de retornar, assim como o teu povo parou no deserto por um período de tempo, assim como o teu povo ficou 70 anos na Babilônia, ali paralisado, escravizado, sofrendo. Nós queremos pedir que da mesma maneira que o Senhor encheu a boca do teu povo, dos teus filhos, de alegria, de júbilo, faça isso conosco nesta manhã, com os meus irmãos e irmãs que estão conosco aqui no templo, neste lugar, e com todos aqueles que estão em suas casas. Toma as nossas vidas em tuas mãos e usa-nos como um instrumento de bênção, usa-nos como um instrumento de palavra de vida, palavra de esperança. Usa as nossas vidas para o louvor da tua glória. Em o nome de Jesus oramos. Amém. O contexto do Salmo: o povo tinha voltado do cativeiro. O coração e o sentimento do povo era um coração de alegria. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho que estava perdido. Imagine 70 anos de sofrimento.
Imagine 70 anos de escravidão. O sentimento do povo era um sonho que estava sendo realizado, a oportunidade de você voltar para casa, de você voltar para a sua terra, de você voltar para a sua família. Eu não sei se você já fez alguma viagem e você foi gostoso ficar um período de tempo em algum lugar, mas quando você chega em casa você fala, que legal, cheguei, estou em casa. Nada melhor do que voltar para casa. O sentimento, a alegria de voltar para casa. Eu olhei ali, vejo a irmã Naira, eu fico imaginando, foi para o Rio, ficou lá um tempo, de repente a angústia, a dor, o sofrimento tomou conta, e agora a irmã volta para casa, volta para casa. O sentimento é diferente. O sentimento desse povo, eles estão felizes. Por que estão felizes? Por causa da liberdade. Eles estão felizes porque aquilo que era inesperado, aquilo que não haveria mais a possibilidade, talvez, na cabeça deles de serem realizado, está se realizando, está se confirmando, eu estou voltando. Isso acontece também nas relações. Você já parou para pensar? Quando você fala, puxa, essa relação aqui, o namorado e a namorada diz assim, acabou, terminou. E de repente surge uma nova esperança. O sonho da reconquista, o sonho do recomeço, o sonho dos acertos ali se ajeitando. Quando a gente olha para isso aqui, eu percebo coisas interessantes. Os historiadores dizem que isso aconteceu por volta do ano 537 a.C. Os historiadores afirmam, com os relatos de 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 21 e 23, se você puder abrir comigo, abra lá, 2 Crônicas 36, 2 Crônicas 36, versos 21, 22 e 23, 2 Crônicas, capítulo de número 36, versículos de número 21, 22 e 23, diz assim a palavra: a terra desfrutou o seu descanso sabático, descansou durante todo o tempo da sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nestes termos: assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Se você ler também Esdras capítulo 1, eu não vou ler, versos de 1 a 5, você vai ver que o povo de Israel foi libertado com uma missão específica. O povo foi libertado por Ciro, rei da Pérsia, para que eles pudessem retornar para Jerusalém, retornar ali para Judá, para edificar a casa do Senhor, edificar a casa do Deus de Israel, edificar aquilo que alegrava o coração de Deus. Eles retornam com um propósito, eles retornam com um propósito definido. A libertação que Deus proporciona para o retorno tem um propósito definido, para que se cumprisse na vida deles a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você nesta manhã, que nós estamos retornando, mas Deus vai colocar no seu coração que tem um propósito definido para tudo isso. Deus tem um propósito definido para cada um de vocês. Tem um propósito definido para comigo, e tem um propósito definido para cada um de vocês. E para você que está em casa, quando você puder retornar, Deus já está ministrando no seu coração também, porque há um propósito definido. Qual é ele? O Espírito de Deus vai falar no seu coração. Ele vai ministrar o seu coração. A sua volta, o seu retorno, tem uma promessa junto com uma finalidade.
com um objetivo que Deus vai colocar no coração de cada um. Esse salmo, irmãos, ele vem depois do Salmo 137. Você sabe que a ordem cronológica da Bíblia, ela está por questão de inspiração e não está por uma questão textual correta. Então aqui nós temos aqui um salmo antes, que vai ser intitulado como Salmo 137, como o Salmo das Saudades da Pátria, o Salmo de Saudades do Retorno. É uma curiosidade, porque os livros da Bíblia estão fora da ordem. Por quê? Porque o ponto central desse salmo é voltar para casa depois de 70 anos. Voltar, Jéssica, para o culto depois de 137 dias. Voltar, irmã Cláudia, na igreja, no nosso caso, depois de 137 dias. Nós paramos no dia 15 de março. Não voltamos, alguns estão aqui na questão de para que o culto pudesse chegar até vocês, mas durante muito tempo alguns não estavam aqui e hoje estão tendo a oportunidade de estar. E você, meu irmão, pode estar à noite, minha irmã, você pode estar à noite também. Quem é que não gosta de voltar para casa? Como eu disse, é uma emoção maravilhosa. Como eu disse, é um sentimento diferenciado voltar para casa. Eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens, ficar fora do país, por exemplo, 30 dias, 20 e poucos dias, e mesmo estando em coisas extraordinárias de outros países, quando eu via o avião pousando e segurava ali, e a porta abria, e você passa ali pelo finger, sai, e quando você olha ali, você vê a esposa, você vê os filhos, e você pode chegar em casa, você dá aquela respirada. Voltei. Que alegria. Que alegria, irmãos, ter vocês conosco nesta manhã. Que alegria revê-los. Que alegria adorar com vocês. Que alegria celebrar com vocês. Os versos 2 e 3 do Salmo dizem: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Primeiro, Deus é reconhecido pelas nações ao redor. Eu fico imaginando aqui agora o movimento que aconteceu hoje aqui, o açougue Rei do Bairro, ali o mercado do Moisés, aqui o comércio aqui na avenida principal, nas duas, o movimento que vai acontecendo e as pessoas olhando e reconhecendo os feitos de Deus. E eu quero citar algo muito importante. Eu tenho aqui conosco o irmão Carlos, a irmã Neide, a irmã Simone, o irmão Cássio não pôde estar pela manhã, a irmã doutora Fran também não pôde estar, mas nós temos pessoas que tiveram o Covid. É lógico que nós choramos as perdas dos parentes, dos amigos, é lógico que nós oramos, mas nós também estamos felizes porque Deus abençoou esses irmãos e fez com que eles pudessem, depois de 15 dias, não é isso, irmão Carlos? Não é isso, irmã Neide? Depois de 15 dias hospitalizados, esses irmãos podem estar conosco aqui, e é um motivo de nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. É motivo de nós dizermos: grandes coisas o Senhor faz por nós. É motivo de dizer: você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nesta manhã, Deus poupou a sua casa, Deus poupou a sua família, Deus cuidou dos seus filhos, Deus cuidou do seu esposo, da sua esposa, Deus abençoou você, Deus manteve o seu trabalho. Grandes coisas o Senhor faz por nós, fez por nós, e por isso nós estamos alegres. É uma alegria muito grande isso estar na nossa mente, no nosso coração. As nações estavam dizendo: grandes coisas o Senhor está fazendo na vida desse povo. Depois as pessoas que permaneceram voltaram para Jerusalém. Sim, grandes coisas. O testemunho para os de fora, o testemunho para os de dentro. O testemunho para os de fora,
o testemunho para os de dentro. É verdade, irmãos, também, que nem sempre nós estamos felizes. Mas o que é que deixa você feliz? Você tem motivos nessa manhã para estar feliz? Você está de fato feliz? Aí em casa, você está feliz? Quais momentos da sua vida que você ficou extremamente feliz? Que você foi lá no superlativo da felicidade? Pense aí agora, lembre aí agora. A situação que nós estamos olhando aqui no Salmo, ela é nostálgica. Momentos em que, depois de tanta dificuldade, Deus coloca um sorriso, Deus coloca júbilos, louvor e alegria. Vocês poderiam dizer hoje, aí na sua casa e aqui nessa manhã, sim, eu posso dizer, grandes coisas Deus tem feito na minha vida, por isso eu estou alegre. Grandes coisas Deus fez ao longo desse período, está fazendo ao longo desse período, eu estou feliz porque eu tenho Jesus na minha vida, eu estou feliz porque a minha família está preservada, está salva e lavada no sangue de Jesus Cristo, eu estou feliz porque independente de qualquer que seja a situação, se for hoje, se for amanhã, eu sou de Jesus, aleluia, eu pertenço a Ele, eu sou dele, Ele me resgatou, Ele me libertou, eu sou dele, eu tenho motivos para estar alegre. Você precisa expressar isso. Os versículos 4 a 6 diz: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. O povo tinha um pedido muito importante. Eu não sei qual é o seu pedido nessa manhã. Eu não sei qual é o seu pedido nessa manhã. Aquele povo tinha um pedido: restaura-nos, Senhor. Restaura-nos. No passado o povo tinha muita abundância. Lá antes do cativeiro, tinha muita abundância. No passado, no tempo de Salomão, a prata era como pedra na rua. Agora, sabe como é que eles estão? Como ex-escravos. Tinha uma terra que foi arrasada, abandonada, há 70 anos. Uma terra que agora eles vão ter que trabalhar muito para cultivá-la novamente. Eles vão ter que trabalhar muito para recomeçar, para reconstruir. A situação era muito grave, eles não tinham mais nada. Se você ler Neemias capítulo 5, versículos de 1 a 5, você vai perceber que eles não tinham nada. Eu até vou ler aqui para você um pedacinho só. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós e nossos filhos e filhas somos numerosos. Nós, os nossos filhos, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem bons, tão bons quantos deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras, as nossas vinhas pertencem aos outros. Que situação difícil. É muito interessante essa questão sabática do descanso da terra. Vocês puderam ver na televisão muitas vezes que diminuiu a poluição, os mares ficaram limpos, até os animais que nós invadimos o habitat deles passaram a invadir os nossos.
Mas o que é interessante notar aqui, que a situação desse povo é terrível. Eles não tinham mais nada. Sabe, irmãos, a gente está nesse isolamento e a gente, como igreja, não quer que falte o pão na sua casa, não quer que falte o alimento na sua casa. E só vai faltar o pão e o alimento na casa daquele irmão que não queira dizer que está precisando. Mas imagina a situação deles aqui, não é igual à nossa, era pior. Eles perderam tudo, os filhos se tornaram escravos, eles tiveram que tomar dinheiro emprestado para pagar as contas. A situação era catastrófica, e ele está dizendo: Senhor, restaura. Então, eles pedem ajuda para quem? Só para aquele que pode ajudar. Eles pedem ajuda para o Deus da nossa vida, o Deus da nossa história. Meus queridos irmãos, Deus deu a eles a liberdade, e agora eles precisam refazer as suas vidas. E Deus está dando liberdade para a gente o tempo todo. A nossa situação, ela é muito diferente, um pouco só parecida, mas não há comparativo para isso. Eu não sei se alguém aqui já teve o privilégio de ficar preso literalmente, como escravo, subjugado, comida regrada, água regrada, vivendo aprisionado, recebendo situações de afronta o tempo todo. É muito difícil você retomar a vida, você recomeçar. E isso é importante para nós, porque a gente está lembrando do que está acontecendo no nosso país. A gente está preso onde? Dentro de casa. Olha o que nós estamos dizendo, nós estamos presos dentro de casa. É ruim ficar preso dentro de casa? Mas tem gente presa dentro de casa se separando. Tem gente presa dentro de casa brigando. Tem gente presa dentro de casa que não aprendeu a conviver em casa. Tem panela voando. Tem situação acontecendo dentro de casa. O índice de divórcio subindo, porque não houve a possibilidade de continuar juntos. As catástrofes estão acontecendo. Ontem eu estava olhando uma chamada de um jornal e a vespona desse tamanho está aí. Os gafanhotos estão ali só esperando o tempo mudar. Catástrofes acontecem mundo afora, enchente, alagamento, terremoto, corrupção, então, nem se fala nesse país. Mas o que eu estou percebendo, que esse momento de pandemia está mostrando para a gente algumas coisas diferentes, a falta de amor dentro de casa, a falta de amor ao próximo. Irmãos, a falta de amor ao próximo. Nós, como cristãos, nós não temos opções. A palavra de Deus, ela é muito clara na minha vida. Eu não devo nada a ninguém a não ser o amor. E o amor é para todos. Para quem é bom, para quem é ruim, para quem é parceiro, para quem não é parceiro, para quem anda junto, para quem não anda junto. O amor é inclusive para o inimigo. Eu preciso amar o inimigo, mas falta amor. O ódio tomou conta, e o que eu fico triste é quando o ódio está tomando conta do povo que se diz e se chama cristão. Isso me amedronta, isso me assusta. Como nós podemos ter um tal sentimento dentro do nosso coração? Eu tenho que amar o meu inimigo. E Jesus amou Judas até o final. E Jesus amou Tomé até o final. E Jesus olhou nos olhos de Pilatos e disse: você só tem autoridade porque do céu lhe foi outorgada. Mas Jesus olhou para as pessoas com amor. Jesus trabalhou as pessoas com amor. Não havia possibilidade, e não há possibilidade no nosso coração, não há a possibilidade de existir no nosso coração ódio por ninguém. Se o meu coração nutre ódio por alguém, eu preciso colocar isso no altar nessa manhã. Eu preciso me ajoelhar e dizer: Deus,
eu não posso agir assim. Deus, eu não posso viver assim. Isso não pode tomar conta da minha vida. Eu fui lavado no teu sangue. Eu participo da tua mesa, a mesa do Senhor. Eu não posso ter isso na minha vida, não. Eu tenho que amar. Eu não estou falando de concordância com comportamentos, eu estou falando de sentimento, de amor. Tem que existir dentro de nós. A corrupção, ódio, doenças, Covid, tsunami, morte, gente. O que nós vamos fazer como igreja do Senhor Jesus? Pense um pouco. Assim como acontecia com o povo de Israel, pode estar acontecendo comigo. Sabe por que aquele povo foi para 70 anos de cativeiro? Palavra-chave: desobediência. Sabe por que o povo trilhou um período difícil no Egito? Desobediência. Sabe por que o povo não chegou na Canaã no tempo certo? Desobediência. Sabe por que nós não alcançamos as promessas e as vitórias que Deus tem na nossa vida? Muitas vezes porque o nosso coração é duro, é insensível, é rebelde, é desobediente. Nós precisamos clamar a Deus para que Ele tire isso do nosso coração. Nós precisamos clamar a Deus para que possamos esquecer a dor e o sofrimento daquilo que nós mesmos provocamos na nossa vida e abrir o nosso coração para um sentimento do novo, da alegria. O meu desejo, muito no meu coração, é que quando essa pandemia passasse, eu sonho com uma nova igreja. Eu não estou dizendo da igreja só do Serode. Eu sonho com um novo povo de Deus. Um povo de Deus unido, um povo de Deus determinado, um povo de Deus que sabe que pode fazer a diferença, um povo de Deus que está cheio do poder e do Espírito Santo de Deus, mas nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Devemos cuidar para que algumas coisas não aconteçam na nossa vida. Deus liberta, Deus cuida do seu povo, Deus não faz nada pela metade. A bela figura disso é a obra de Cristo por nós. Jesus Cristo libertou eu e você. Ele nos mantém livres, cuidando das nossas vidas em todos os sentidos, conforme Gálatas capítulo 5, verso 1, que diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Não se submetais de novo a jugo de escravidão. É justo pedirmos as bênçãos que Deus quer dar para a nossa vida e que Ele complete a sua obra em nós, é justo. O versículo 4 foi um pedido importante de restauração, e eu me pergunto o que é que precisa ser restaurado na minha vida. O que é que precisa ser restaurado na sua vida? Restauração dói. Sabe, você vai pegar uma peça, talvez dependendo dela, você vai ter que lixar, tirar as imperfeições, as impurezas. Depois você vai passar alguma coisa e vai lixar de novo, até que ela fique bem perto daquilo que você deseja. Isso dói. Restauração dói. Os versos 5 e 6 mostram para a gente isso. Podem ir, vão mesmo que chorando, eu abençoarei, e vocês voltarão cantando, e eu os abençoarei, e mudarei a sua história. A promessa de Deus para o povo de Israel, a obra seria completada. Volta. Sabe quando acontece isso? Acontece à luz de Ageu. O irmão Leandro pregou sobre Ageu aqui, acho que tem uns 2 domingos atrás. Sabe quando o povo voltou, o que o povo fez? Eles voltaram para cuidar da casa de quem? Do Senhor. E eles foram cuidar da casa de quem? Deles. Eles foram restaurados primeiro para cuidar da casa do Senhor. Mas eles voltaram e começaram a cuidar da casa. Deus gostou disso? O dinheiro dava? Não foi para isso que eles foram restaurados. Eles foram restaurados com um propósito.
Deus está nos dando a possibilidade de estarmos nesta manhã. Há um propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Eles começaram a ficar desanimados, porque surgiu lá o tal de Tobias, o Sambalate, começou a surgir os inimigos da construção, começou a surgir os empecilhos, e eles ficaram como desanimados. Eles pensaram mais nas suas próprias casas. Deus também os abandonou novamente, para que eles pudessem aprender uma lição. Deus, irmãos, Ele não quer reter bênção na sua vida, mas lembra disso, Deus não quer reter bênçãos na minha vida, Deus não quer reter nenhuma bênção na minha casa, mas eu preciso entender que a restauração de Deus na minha vida e na sua vida, ela tem um propósito definido, e eu repito, aqui nós sabemos qual era. O Espírito de Deus é que vai ministrar o seu coração. O que é que está morto, escravizado e sepultado na sua vida? O que é que está paralisado? E que você disse, bom, eu vou virar as costas para as coisas de Deus, e eu agora vou simplesmente cuidar da minha vida, cuidar das minhas coisas. Não quero mais mexer com isso, não quero mais me envolver com isso. Isso aqui não é mais comigo. Outros que façam. O que precisa ser resgatado na sua vida? O que precisa ser restaurado na sua vida? Não sou eu quem vai lhe dizer, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele fala em cada coração e fala de maneira poderosa. Eu creio nisso, eu não preciso falar. Ele já está falando há muito tempo na minha e na sua vida. O texto diz, de Ageu 1, de 9 a 11, vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês acabou sendo pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupam com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Por quê? Porque o povo foi resgatado, foi retirado da escravidão com um propósito definido, e aquele povo se esqueceu do propósito para o qual Deus o havia resgatado e libertado. Mas Deus é o Deus das oportunidades. Deus é incrível. O povo que tirou proveito para abandonar Deus e aquilo que Deus havia feito, contudo, eles precisavam aprender uma lição muito clara, para que eles pudessem ser abençoados. Eles se corrigiram. E eu quero falar para você que quando eu e você, quando nós nos corrigimos, há um poder libertador na confissão. Há um poder libertador na confissão. Eu me ajoelhei aqui alguns minutos atrás e disse, Senhor, esse pecado eu quero confessar. Tira esse pecado da minha vida. Tira esse sentimento do meu coração. Deus, eu não quero que o Senhor retenha o orvalho, a chuva, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu quero ver os meus olhos, a minha boca se encher de júbilo, de alegria, porque o Senhor me tirou das trevas, o Senhor me resgatou da condenação eterna, do lamaçal do pecado, para algo novo, para algo diferente. Eu não posso ser igual, eu não nasci para permanecer igual, eu preciso evoluir a cada dia. Há mudanças que Deus, eu preciso dizer para Deus, isso aqui na minha vida tem que sair, isso aqui não dá resultado. Eu não sei qual é o seu sentimento, esse era o meu sentimento. Olha só como é o Deus das oportunidades. Em Ageu capítulo 2, versículo 19 e 20, diz assim, a partir de hoje, depois que tem confissão, depois que tem retorno, depois que tem entrega, depois que nós nos colocamos diante do Senhor, a partir de hoje, dia 24 do mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados, reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado fruto, mas de hoje em diante,
De hoje em diante eu abençoarei vocês, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus queridos amigos. De hoje em diante, dia 2 de agosto de 2020, todo aquele que se colocar diante do altar do Senhor e todo aquele que confessar a sua vida e se colocar diante do Pai da Glória, a bênção de Deus vai chegar na sua vida, na sua história. Vai acontecer coisas espetaculares e extraordinárias, mas ela acontece lá no joelhão, no chão. Podemos pedir, mas devemos permanecer firmes na obra de Deus. Isso não é barganha, eu não sou um pregador de barganha, sou um pregador da palavra. A bênção está ligada à consagração de vida aos obedientes, não há bênção para rebeldes, e os que abandonam o Senhor, não há bênção para quem abandona aquilo que Deus colocou para que você e eu façamos. A Bíblia é clara. Tiago 1,25 diz: aqueles que observam atentamente, perseveram na prática, aqueles que praticam a palavra de Deus e não são apenas ouvintes, serão bem-aventurados. Em outras palavras, serão abençoados. Em outras palavras, serão felizes. Em outras palavras, serão bem-sucedidos em tudo aquilo que fizerem. Deus quer te abençoar, e Deus já te abençoou tirando você do lamaçal do pecado. Deus já te abençoou na cruz do Calvário, mas Deus te ama de uma forma tão extraordinária que Ele ainda deseja abençoar você ainda mais e muito mais. Mas depende sempre de você. Há pessoas que têm uma vida enrolada, lotada de problemas, são infelizes porque são rebeldes, porque não querem obedecer a Deus. Pensam nos seus próprios projetos, se esquecem dos projetos e dos planos de Deus, e ainda por cima dizem que Deus não os ama. Mas quem abandonou quem? Essa que é a pergunta. Você que está me ouvindo aí na sua casa agora, quem está abandonando quem? Você que está me vendo aí, no seu celular ou na sua televisão, quem está abandonando quem? Mas Deus é um Deus de recomeço, sempre dá novas oportunidades, e eu caminho para o final. Eu caminho dizendo para você: meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é um Deus de novas oportunidades. É um Deus extraordinário. Este era um salmo que era cantado nas festas anuais. Na ida ao templo, eles faziam isso como procissão. E eles começavam a lembrar de tudo que Deus fizera. Eles olhavam para o passado, lembravam do passado, lembravam da situação do presente e projetavam as coisas para o futuro. Olha o seu passado, olha o seu presente e olha o que Deus tem ainda por fazer para você no seu futuro. Ou já está bom? Ou já deu o que tinha que dar? Já deu o que tinha que dar? Já aposentou espiritualmente? Já entrou com pedido lá no INSS celestial, dizendo assim: estou aqui mandando minha prestação de serviços e eu quero o meu agora, a minha bonificação de aposentadoria. Já está aposentado espiritualmente? Olha para a sua vida. Quando eu vejo aqui a lembrança do passado servia de estímulo para pedir no presente. A lembrança do passado era um estímulo para pedir no presente. E o pedido deles no presente foi: restaura-nos. E o presente lembrava que Deus andou no passado, no deserto. Deus libertou no Egito. Deus libertou na Babilônia. Deus atravessou o mar. Deus fez com que eles pudessem atravessar o Jordão. Deus, Deus, Deus e Deus.
O mesmo Deus do passado é o Deus que está presente aqui nessa manhã, é o Deus que está presente na sua casa dizendo, vamos recomeçar tudo de novo. É uma advertência para a minha vida e para a sua vida. As nossas experiências com Deus não podem ser esquecidas. Qual foi a última vez que você pôde narrar uma experiência com Deus? É muito bom lembrar o que Ele nos fez. E o que Ele fez deve nos estimular a continuar firmes na fé. O Deus que tem cuidado da minha vida espiritual, da sua vida espiritual, da minha vida material, Ele vai continuar cuidando. E eu digo sempre, todos os dias, que Deus seja louvado, que Deus seja exaltado na minha vida.